Então, boa noite a todos e a todas. Hoje é o Boa nosso noite. 10º encontro de formação, de preparação do culto dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, MESC. Nós fizemos a abertura dia 14 de setembro, e nosso primeiro encontro nós falamos sobre eclesiologia. No nosso segundo e terceiro encontro, nós falamos sobre a questão dos ministérios, o ministério na igreja, e aí falamos do ministério ordenado e não ordenado, o ministério do bispo, do padre, do diácono, e o ministério não ordenado, que é o ministério dos leigos, dos consagrados, dos religiosos e religiosas. No nosso quarto encontro, nós fizemos uma introdução à liturgia. No quarto encontro, nós fizemos um pouco sobre a fundamentalidade da liturgia, o mistério da Páscoa, ou seja, todo o povo que celebra, e falamos sobre a celebração dominical da palavra. E também, no sexto encontro, a gente continuou falando do mistério da Páscoa, o povo que celebra, e falamos do ofício divino das comunidades. No sétimo encontro, a gente falou sobre o sentido do domingo. O oitavo encontro, nós falamos do mistério celebrado ao longo do tempo, sobre o ano litúrgico. Semana passada, que foi o nosso nono encontro sobre pastoral litúrgica, e hoje o nosso 10º encontro, a Eucaristia. Então, vamos começar esse nosso encontro rezando. Passo agora para a equipe de oração. Eu? Como eu nunca fiz, eu quero que me oriente. Vai começar com o ofício ou é? Com ofício, a gente começa com ofício. Sinal da Então eu cruz, começo. viu, Deus? Tá bom, tá certo. E começa Então vamos lá. cantando a Boa noite. abertura aí. Certo. Boa noite a todos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na realidade, a gente faz o pelo sinal é quando a gente está cantando, viu? Quando a gente está cantando, é? vem ao Deus da vida, que a gente faz o pelo sinal. Oh, desculpa, é porque eu não sabia. Então vamos lá. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Da Trindade. Trindade. Glória ao Deus bendito. Glória à Trindade. Santa. Glória ao Deus bendito. em pé vigilante, juntos na oração. Em pé vigilante, juntos na oração. Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos. Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos. Sim? Vou mais para onde? Guardação da vida. O que mais que eu faço, minha gente? Me explica. Acabou a música. Gente, eu aconselho alguém que está com ofício, que está por dentro, continua. Porque senão a Dona Maria fica perguntando, e o ofício não é para rezar perguntando, é para a gente fazer a oração. Alguém que está com ofício poderia continuar. Não se preocupe não, Dona Deusébia, não se preocupe não, viu? Tá, quero só que me ajude. Alguém que está com ofício poderia continuar. Então, depois da abertura, nós vimos aí a recordação da vida ou a revisão do dia,
Na aula passada nós tivemos uma explanação de uma aula belíssima, né? Como nós mesmos somos testemunha do que aconteceu. Eu mesmo fiquei radiante com todo o assunto, com tudo o que aconteceu. Uma liturgia clara e objetiva. Como é bom aprender cada dia mais. Então, assim, tudo aquilo que nos trouxe como reflexão da vida, da liturgia da nossa igreja, queremos nós, diante das nossas humildades, do nosso espírito, sermos mais conscientes e procurar fazer com que essa liturgia venha acontecer no meio de nós. Muito boa aula, que possamos aprender mais e mais durante este encontro que está se encerrando. Então, nós vimos, depois dessa breve explanação, nós vamos para a leitura bíblica, que é tirada da carta de São Pedro, que diz para nós: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora a cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Então, a leitura de Pedro, carta de São Pedro, ele vem mostrar para nós, falar da paciência que temos que alojar dentro dos nossos corações, porque só assim nós vamos saber ouvir e compreender tudo aquilo que Deus quer para nós. Porque não adianta nós querermos resolver tudo da nossa forma, da nossa vontade, porque ela não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. Como ele mesmo nos diz, o Senhor, ele não demora a cumprir o que promete. Isso é claro. Como alguns pensam, achando que há demora. Ele não demora, porque é no tempo dele. Nós estamos para pedir, nós estamos para agradecer e termos essa consciência de esperar na bondade de Deus. A paciência, ela é tudo. Ela nos comove e nos leva à salvação. Vamos para as preces que está no ponto 9. Irmãos, unidos a todos os que esperam com amor sua manifestação gloriosa, façamos chegar ao nosso Deus os louvores e clamores de toda parte. A resposta aqui é: vem, Senhor, nos salvar. Vem, Na hora Senhor, nos salvar. Na hora da escuridão e da angústia, faz, ó Deus, brilhar sobre nós um raio da luz que nos oriente no teu caminho. Vem, Senhor, nos salvar. Acolhe em teu amor os que lutam pela justiça e preparam os caminhos da paz. Vem, Senhor, nos salvar. Dá esperança aos desanimados para que colaborem na construção do mundo novo. Vem, Senhor, nos salvar. Pedimos também, com esta paciência, a misericórdia de Deus sobre o nosso encontro, sobre cada um de nós que estamos participando deste encontro belíssimo da Eucaristia, para que nos dê essa paciência de conduzirmos nos momentos das nossas vidas. Rezemos ao Senhor. Vem, Senhor, nos salvar. Rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, amigo da humanidade, pelos profetas, anunciaste ao mundo a vida do teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a testemunhar o seu nome e a perceber os sinais de sua vinda
em nossa história. Conforme a tua promessa, esperamos ver a plena manifestação daquele que veio e sempre vem para criar em nosso mundo novo, céu e nova terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Damos a bênção, ó Deus da paz, encha nossos corações de alegria e que o Espírito nos mantenha na esperança e no amor. Até a vinda de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja seja louvado. louvado. Muito bem, obrigado. E já vamos agora entrar no nosso conteúdo. Eu vou botar aqui o slide. Vocês digam se estão enxergando ou não, viu? Só um minutinho. Estão visualizando? Sim, Paulo. Sim. Vou só ver aqui quem chegou na sala. Chegou uma pessoa. Só um minutinho. Sim. Thaís. Acabou de chegar. Eu vou anotar aqui o nome dela. Thaís e Cristina. Então, como eu disse, hoje é o nosso último encontro, o 10º, e nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia, raiz e centro da comunidade cristã. Vocês lembram que o Jordão fez uma pergunta e vocês ficaram sem saber responder. Quem é que celebra a Eucaristia? Quem é que celebra o culto divino, no caso, a celebração da palavra, no domingo? Quem é que celebra? Vocês lembram da resposta de vocês? Quem é que celebra? É o povo ou é o padre? É o povo ou é o ministro? É o povo. É o povo. Quem celebra a Eucaristia é a comunidade cristã. Quem celebra no caso, o sacramento da Eucaristia é a comunidade. Quem celebra, no caso, o culto divino da palavra é a comunidade. Agora, quem preside, aí sim, o presidente na missa pode ser o padre ou o bispo. Aí ele é o presidente da celebração da missa. E o presidente da celebração da palavra é o ministro extraordinário da palavra e também da comunhão, se ele estiver preparado, ele pode também presidir o culto divino da celebração da palavra. Então, a Eucaristia não é apenas um sacramento de iniciação, mas é celebrada a cada domingo. Muita gente pensa que, quando fala da primeira Eucaristia, ou primeira comunhão, então, se preparou, passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, agora nós estamos fazendo a catequese de inspiração catecumenal, e tem o processo, tem os passos, até chegar para receber a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. Tem gente que pensa que é só para aquilo que se preparou. E aí recebe a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, e depois não vai mais à igreja. Tá errado. Ele se preparou para receber a primeira Eucaristia, e essa primeira Eucaristia vai ser todo domingo, quando eu for, vai ser a minha primeira Eucaristia, vai ser a minha primeira comunhão, porque todo domingo eu estou celebrando a ceia do Senhor, estou celebrando a Eucaristia, estou celebrando a ceia pascal. A Eucaristia é uma herança que recebemos do próprio Senhor. Se vocês forem olhar em 1 Coríntios, capítulo 17, de 17 a 34, lá o apóstolo está dizendo que receberam de Cristo o mandato de celebrar a Eucaristia e fazer a memória. E aí nós podemos perguntar, qual é o sentido que tem para nós a Eucaristia? Para nós que somos católicos, a Eucaristia tem importância, ela é importante. Para nós que vamos ser ministros da Eucaristia, a Eucaristia é importante, sim ou não?
Sim. E qual a importância dela? Ela vale, se eu fosse comparar e dizer, ela vale mais do que o quê? O que eu diria? Ela vale mais do que o quê? Vamos, dona Deudalina? Não, seu microfone está desligado. Diga. Tudo, a Eucaristia é tudo na minha vida. É o centro. Exatamente. A gente poderia dizer que a Eucaristia, ela tem um sentido profundo e ela tem um valor insubstituível, incalculável. É, Insubstituível. ela é mais importante do que tudo, até mais do que o meu dinheiro. Até mais do que o meu dinheiro. Isso. Estão vendo qual é o importante a Eucaristia? Então, uma teologia a partir do rito. A ação ritual e sentido teológico formam a unidade desde os primeiros cristãos. Então, nós temos dentro da liturgia rito, e ela tem todo um sentido teológico, que nós chamamos de mistagogia. Nós vamos celebrando a Eucaristia dentro de um mistério. A teologia escolástica, do tempo dos padres, chamado escolástico, substituiu o método mistagógico pelo filosófico, aristotélico, e passou a estudar os temas da Eucaristia, dizendo que a Eucaristia é presença real de Jesus Cristo, a Eucaristia é sacrifício e a Eucaristia é comunhão. Até hoje a gente continua fazendo as afirmações, que a Eucaristia é presença real de Jesus Cristo. Lá nós comungamos o corpo e o sangue. Mesmo eu comungando só o pão, eu comungo pão e vinho. E se eu comungar só o vinho, assim também eu estou comungando o corpo e o sangue. O Concílio Vaticano II iniciou uma volta à unidade perdida entre o rito e a teologia. Não sei se vocês lembram que antes do Vaticano II, a missa era celebrada em que língua? Em que língua era celebrada? O latim, não é isso? Latim, né? Isso. E muita gente não entendia. Só quem entendia era o padre que estava celebrando, os religiosos, e o povo ia para a igreja, mas terminava não entendendo muita coisa e ia rezar o texto, que era mais fácil para eles. E não entendia. Tanto é que o padre celebrava de frente ou de costa? De costa. De costa. Eu não sei se aqui entre nós teve alguém que alcançou, mas depois do Vaticano II, teve uma renovação. O Vaticano disse que rito e a teologia estava perdido. E aí tinha que voltar, tem uma unidade e voltar para o povo. E aí começou a dizer, temos que celebrar no vernáculo. O que é isso? Cada lugar celebrar a Eucaristia em sua própria língua. Ou seja, o que nós chamamos de enculturação, botar o rosto nosso para celebrarmos a Eucaristia. O que fez Jesus? Reuniu os discípulos para uma ceia, conversou com eles sobre o reino de Deus, celebrou a Páscoa judaica. E o que ele disse? Vamos ler juntos aí? Quem está? Alguém poderia ler essa frase aí? O que ele celebrou a Páscoa judaica? O que ele disse? Que mudou lá. Alguém lê aí? Tomou o pão. Quem continua? Tomou o pão, deu graça, partiu e deu a seus discípulos. No fim da ceia, tomou o cálice com o vinho em suas mãos, deu graças e o deu a seus discípulos. A Páscoa judaica fazia isso. Só que Jesus vai além. O que ele disse depois? Ele diz, tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele diz, todos tomai e todos bebei. Aí no final ele diz, fazei isto em memória de mim. Aqui está a grande diferença. Ele celebrou a Páscoa judaica, mas aqui em diante começa para nós a Eucaristia cristã, quando ele diz, tomai e comei, tomai e bebei. E fazei isto em memória de mim. Vivendo a experiência de confronto com as autoridades, de perseguição, condenação e morte iminente, Jesus encarna a figura do servo sofredor. Então, toda a vida de Jesus, a partir dos 30 anos,
Aí começa esse momento de confronto com as autoridades. Ele é perseguido, ele é condenado, ele é morto, e Jesus encarna a figura do servo sofredor que fala Isaías no capítulo 53. E João 13:1 diz: era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele não sabia como ia acontecer, mas ele já sabia que naquele momento estava se aproximando algo que estava preparado para ele. No sentido, no gesto simbólico de partir o pão e de entregar o cálice com vinho, antecipou ritualmente a sua morte na cruz. Quando Jesus lá, com os discípulos, lá no lugar lá preparado, que a gente podia dizer a igreja, o templo, ele parte o pão e entrega o cálice com vinho, ele está antecipando ritualmente a sua morte na cruz. Por isso que ele vai dizer: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Por isso, gente, todo mundo que vai à missa tem direito de comungar. Claro que cada um tem seus problemas, tem suas dificuldades. Aí, por exemplo, a gente vê alguém do Ministério de Música, tá cantando, um coroinha está ajudando no altar, o ministro da palavra está ajudando na palavra, e na hora da comunhão não recebem a comunhão. E as pessoas ficam observando. Como é que ele está no altar, como é que ele está lá no canto, como é que ele está lá fazendo um serviço e não participa do banquete. Tem algo de errado. Todos aqueles que participam da celebração, fazendo algum ministério, deveriam participar do banquete. Então, o banquete é corpo doado, sangue derramado, símbolos da vida entregue, garantia da nova e eterna aliança de amor e de comunhão indissolúvel entre Deus e a humanidade. Por isso que quando o padre coloca aqueles águazinha dentro do sangue, ele diz isso aqui: corpo doado, sangue derramado, símbolo da vida entregue. Ele diz bem baixinho: garantia da nova e eterna aliança de amor e de comunhão indissolúvel entre Deus e a humanidade. Então, o que significa aquele pinguinho de água dentro do sangue de Cristo? Significa o quê, minha gente? Acabamos de dizer. Simboliza o quê? A aliança de quê? A aliança, né? A nova. A aliança de amor e de comunhão de Deus com quem? Com a comunidade. De Deus com a Humanidade. com a humanidade. Por isso, aquele trisquinho de água lá simboliza a humanidade e o sangue de Cristo. Por isso que é colocado só um pouquinho de água, só um pouquinho, que ali representa a comunidade. Vou só botar aqui mais uma pessoa que chegou. A Marília. Muito bem, Marília. Nós começamos, viu? Só parar aqui um minutinho, só para me anotar o nome dela. Marília. Não entrou, não. Marília, ela pediu para entrar. Ah, está aqui dentro. Marília Reis. Ok, continuando. Realizando a profecia do Cordeiro Pascal, Jesus será morto, mas sua morte beneficiará seus irmãos. Ou seja, o verdadeiro Cordeiro será imolado, mas está de pé, vivo e vencedor. Ou seja, o mistério que nós celebramos da encarnação, que nós estamos agora preparando com o tempo do Advento, que é o Natal do Senhor, ele se fecha, não é que ele se fecha, mas ele transborda e chega no mistério da ressurreição. Ou seja, o verdadeiro Cordeiro será imolado, mas vai estar de pé, vivo e vencedor, porque a morte é vencida pela vida. Jesus ressuscitou. E o que Jesus nos mandou fazer? Devemos fazer o que ele mesmo fez. Alguém poderia ler aí o que é para nós fazer, que ele fez também? Alguém poderia ler? Vamos lá, pessoal, participar. Foi reunir a comunidade, ouvir, interpretar as escrituras nas perspectivas do reino. Depois,
Segundo, trazer pão e vinho, símbolos de nossa vida e de vida do mundo, e da vida do mundo. terceiro, Proclamar a ação de graças, partir o pão e comer e beber juntos, associando-nos ao mistério pascal de Cristo. e E por último, voltar às nossas atividades no mundo como testemunhas do ressuscitado. então, primeiro reunir a comunidade para ouvir e interpretar a palavra de Deus. Trazer pão e vinho. Pão e vinho, a gente usa na celebração da palavra ou só na missa? Hein? Ou a gente pode usar pão e vinho na celebração da palavra? Pode? Ou é só na missa? Só na missa, né? Só na missa. Por exemplo, se tem uma celebração da palavra, pode ter um canto de oferendas? Pode, mas não é ofertório. A gente chama canto da partilha. E esse canto da partilha, na hora lá da celebração da palavra, não precisa falar em pão e vinho, porque não está tendo oferta, nem ofertório de pão e vinho. Está tendo um momento de partilha. A gente podia chamar até de oferenda de alimento. Pode entrar alimento, para no final a gente comer, para a gente beber com suco, com vinho, mas não o pão e o vinho que vão estar consagrados na Eucaristia. Só na missa, que no ofertório, quando tem a procissão, entra pão e vinho. E se não entra no ofertório, está na credência, e o coroinha, se tem coroinha, leva o pão e vinho. Onde não tem um coroinha, o ministro da Eucaristia leva o pão e coloca lá no altar para o diácono ou o padre preparar a mesa. Depois, proclamação de graças. Na missa tem uma oração chamada oração eucarística. Aquela oração é uma ação de graças. Na celebração da palavra, tem a oração eucarística? Tem? Não, tem não. Na celebração da palavra, a gente faz uma ação de graças, e alguns livrinhos trazem, que é uma ação de graça resumida, mas não é oração eucarística, e nem faz simulação com a oração eucarística. O que é simulação? É querer comparar a celebração com a missa. Você não pode fazer isso, que é simulação. Depois, partir o pão e comer e beber juntos, da Eucaristia. E depois voltar para a atividade do mundo, sendo testemunha. Por isso que na missa, como é que o padre termina dizendo o quê? Vamos em paz e o Senhor... Pois acompanhe. E como é que a gente responde? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Isso, aí nós dizemos o quê? Demos graças Graças a a Deus. Deus. A gente confirma o que ele diz, porque nós vamos ser testemunha. A gente veio para a missa para a gente se alimentar, para a gente receber o corpo e o sangue de Cristo, ouvir a sua palavra, ouvir a ação de graça que é feita na oração eucarística, mas depois, com a nossa vida, testemunhar o ressuscitado. Até o próximo domingo para a gente voltar. E se na sua comunidade tem o ritmo diário, com o ofício divino ou com a missa semanal, você participa também da missa semanal. E aí, na missa, tem essa frase bonita que agora, se vocês viram, não sei se já começaram a usar a terceira edição típica do Missal Romano na igreja de vocês. Agora, para o mistério da fé, cada vez agora tem uma resposta própria. De acordo com o que o padre disser, tem a resposta. Por exemplo, aqui tem eis o mistério da fé. Qual a resposta? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Agora tem 3 falas do padre, de acordo com a fala, tem as respostas. Antigamente, quando ele dizia o mistério da fé, a gente ficava em dúvida qual das respostas. Agora não tem mais tem dúvida. E de acordo com o que ele disser, aí a resposta vai casar com o que ele vai dizer. A Eucaristia é a ação do Cristo ressuscitado. Ou seja, a Eucaristia é a atualização memorial, que é diferente de fazer memória, mas é um memorial da sua entrega e da sua glorificação, fazendo de nós participantes de seu mistério pascal e de sua comunhão com o Pai, na expectativa plena da realização do reino de Deus. É uma ação profética que denuncia a sociedade. Por isso que na hora da pregação, o padre tem toda a liberdade de unir a palavra de Deus com a nossa vida
e aí ele vai dizendo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E tem muita gente que não gosta quando o padre fala, tem gente que diz assim, eita, a pregação de hoje bateu com minha vida. Parece que o padre estava falando para mim. Mas, às vezes, ele não está sabendo da sua história. Tudo bem, se ele ouviu 3 ou 4 confissões, ou 3, 4 pessoas que foram pedir aconselhamento e contaram o mesmo problema, ele pode pegar esse problema para, na hora da reflexão, ele falar um pouco em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, dando orientações para a comunidade. Sem contar para ninguém que foi confissão ou que foi aconselhamento. Ele pode fazer isso, sim, para ajudar a comunidade a celebrar e a viver bem a sua vida. O ato de comer o pão e beber o vinho envolve o compromisso de viver de acordo com o mistério pascal que acabamos de proclamar na oração eucarística. Não é uma ação individualista, mas comunitária, eclesial. Por isso, o padre pode celebrar a missa sozinho? Pode, mas, na realidade, não é indicado. Ele tem que celebrar a missa, quando ele diz celebrar, presidir de forma comunitária, porque a Eucaristia não é uma ação individualizada ou individualista. Nossa comunhão com Cristo é inseparavelmente também comunhão com a comunidade. Por isso que tem que acontecer a missa na comunidade. A mesma coisa também serve para a celebração da palavra, o ofício divino. A gente pode rezar o ofício divino em casa, sozinho, pode fazer uma oração individual, mas podemos também fazer naquele ritmo diário, que é a liturgia das horas, que para nós foi facilitado com o ofício divino das comunidades, que a gente chama de ODC. A Eucaristia após o Vaticano II. Primeiro, Eucaristia e Mistério Pascal. O centro da ação eucarística é a memória do mistério pascal de Cristo. Essa memória, que nós chamamos, é o memorial. Por isso, proclamamos a sua ressurreição. A morte foi vencida pela vida. O prefácio dos defuntos diz assim: nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. Depois anunciamos a vossa morte, porque continua acontecendo naqueles que vão vítimas do ódio, da violência e do preconceito. Aceitamos beber o cálice que Cristo bebeu, ou preferimos ficar do lado dos fortes, que oprime o povo e mata, porque beber o cálice de Jesus, comungar com a Eucaristia, é estar do lado daqueles que mais sofrem, daqueles que são perseguidos, que são marginalizados, que são explorados. E aí diz um canto: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. E aí a gente diz na missa: vinde, Senhor Jesus. O combate não terminou. Continuará até o fim do mundo. A Eucaristia é a antecipação ritual da Jerusalém Celeste. Diz o documento da igreja chamado Sacrosanto Concílio, número 8. A Sacrosanto Concílio é um documento que fala sobre a sagrada celebração, sobre a sagrada Eucaristia. É mistério também da nossa fé. O mistério da fé é o mistério pascal de Cristo, e não a transubstanciação. Tem gente que pensa que o mistério é só no momento daquela transformação do pão e do vinho, do corpo e no sangue do Senhor, que a gente chama de transubstanciação. Mas não, o mistério da fé é todo o mistério pascal de Cristo, contando desde o seu sofrimento, a sua entrega, a sua paixão, morte e ressurreição. Tudo isso é o mistério pascal de Cristo. E nós temos a Páscoa dominical. O domingo é o dia por excelência para a celebração da Eucaristia. E aí foi dito pelo diácono: um domingo sem missa é como se fosse uma semana sem Deus. E é verdade. Claro que tem gente assim: participo da missa pela TV. Mas a missa pela TV você não participa, você assiste. Você participa da missa na comunidade. Depois é ação de graças ao Pai. Eucaristia significa ação de graças. Por isso que a gente diz: demos graças ao Senhor nosso Deus, quando o padre está começando o momento da oração eucarística. E a gente diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A ação de graças é uma profissão de fé.
Nós reconhecemos e proclamamos que Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. A gente poderia nos perguntar, mas eu estou preparado para receber a Eucaristia? Se a gente for no pé da letra, claro que ninguém está preparado. Mas justamente ele diz, eu vim para os doentes. Jesus é o médico dos médicos. Ele veio para os doentes, então todos nós, mesmo na nossa infidelidade, participamos do banquete. O Espírito Santo e a Eucaristia. Na missa tem a chamada epíclase, que é a invocação a Deus Pai para que envie o Espírito Santo sobre coisas e pessoas. Na oração eucarística, há duas epíclases, sobre o pão e o vinho, pedindo para consagrar, e o outro sobre a comunidade reunida, que a gente pede que o Espírito Santo venha para a comunidade. Pedimos que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, e pedimos igualmente que, participando do corpo e sangue de Cristo, a comunidade seja por ele reunida num só corpo, o corpo de Cristo. Então, tem esses dois momentos da epíclase, que é essa invocação de Deus pedindo a presença do Espírito Santo. Um para consagrar o pão e o vinho, e o outro para estar participando do corpo de sangue nessa comunidade reunida num só corpo, no corpo de Cristo. A igreja não vive sem o Espírito Santo e não pode fazer nada sem a intervenção dele. Tem grupos que reza, lembra do Pai, lembra do Filho, e esquece de rezar e de lembrar do Espírito Santo. A gente não pode, a igreja não vive sem o Espírito Santo. Se a gente está numa reza, numa oração, faz-se a invocação à Trindade, que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aconselhável fazer também a oração do Espírito Santo. Na missa é preciso? Não, porque na missa a gente já faz a epíclase, pedindo a presença do Espírito Santo para consagrar o pão e o vinho, e a presença do Espírito Santo na comunidade. Depois, a Eucaristia é fração do pão e comunhão. E ele diz, onde dois gestos resgatados pela reforma litúrgica, que são a fração do pão e a comunhão no pão e no vinho. Antigamente se dava a comunhão para as pessoas só do pão. Hoje se dá nas duas espécies, que é o pão e o vinho. Por exemplo, a primeira comunhão, a crisma, uma festa de casamento, o padre pode dar a comunhão no pão e no vinho? Pode. Na festa litúrgica do Cristo Rei, na festa litúrgica do Natal, ele pode dar para todo mundo pão e vinho. Às vezes não se dá porque é muito caro. O vinho nosso, que celebra a missa, que é o vinho canônico, ele é muito mais caro do que esses outros vinhos. E também as hóstias são caríssimas. Quem está em comunidade que acompanha a compra das hóstias, das partículas, vê que ela é cara. Na realidade, os objetos sagrados que estão usados na liturgia é caro. Uma estola é cara, uma batina é cara, uma casula é cara, corporal, sanguíneo, tudo isso é caro. A fração do pão é gesto constitutivo da Eucaristia, deixado por Jesus. Por isso só, o nome fração do pão designava a Eucaristia nas comunidades primitivas. A gente vai olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, capítulo 20, versículo 4, lá fala da fração do pão, que é o que nós chamamos da Eucaristia. Estão vendo aí esse símbolo bonito? A verdade do sinal exige que a matéria da celebração eucarística se pareça realmente um alimento. Tanto é que o aconselhado mesmo é usar o pão ázimo. No nosso caso aqui no Brasil, em alguns lugares, se pegou o pão e a gente acostumou fazer as partículas com o trigo, e a gente já acostumou com a partículazinha, né? Tem ela pequena, tem ela grande, tem tamanhos maiores, mas é isso que diz, que a celebração eucarística, a matéria, então a matéria que vai ser usada para transformar pão em corpo, vinho em sangue, que se pareça realmente a um alimento. Vocês estão vendo aí na foto, o padre partilhando uma hóstia, é mesmo pão, o pão ázimo. O caminho catecumenal, quando celebra, eles celebram com o pão ázimo. Estão vendo aí? Na patena, as hóstias, e no vinho, o corpo de Cristo. Agora eu pergunto para vocês, na missa,
o padre tem que consagrar hóstia todo domingo que ele celebra, ou ele pega o ministro pega só do sacrário e pronto? Ou toda missa tem que consagrar pão e vinho? Me responda. Sim. Pois é, toda missa tem que consagrar pão e vinho. Aí vocês podem perguntar, e por que tem hóstia no sacrário? A hóstia no sacrário, que a gente chama de reserva eucarística, é justamente para levar nas comunidades que não têm a missa, e principalmente para levar os enfermos. Mas toda missa, o padre tem que consagrar a hóstia e consagrar vinho. E a gente deveria comungar da hóstia e do vinho que foi consagrado naquela missa. Mas, às vezes, como tem muita hóstia no sacrário, por isso que o ministro tem que observar, chegar cedo, olhar no sacrário, para dizer, não bota muita hóstia para consagrar, porque senão vai ficar o sacrário com muita hóstia, para muitos dias. Então, bota pouca hóstia, e aí pega do sacrário para servir a comunhão. Mas, na realidade, a comunhão deve ser com a hóstia consagrada e o vinho consagrado naquela missa. Palavra e Eucaristia. As duas partes de que se compõe, de certa forma, a missa, isto é, liturgia da palavra e liturgia eucarística, estão tão intimamente unidas que formam um só ato de culto. São duas liturgias, mas que estão unidas. Na liturgia da palavra, a gente escuta o quê? O que a gente escuta na liturgia da palavra? Leitura de documento da igreja ou leitura da Bíblia? Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. E qual é a diferença da leitura da Bíblia do domingo para a leitura da Bíblia da semana? Na semana tem quantas leituras? Do normal, de segunda? Uma leitura e o evangelho, não é isso? E no Isso. domingo? 2 leituras. E o evangelho. E o salmo? O salmo tem todas as missas da semana e da do domingo? Sim. Sim. Então, geralmente, na semana, a gente usa o chamado círculo semanal, que é chamado o calendário ferial. E aí nós temos a missa do ano par e do ano ímpar. Aí, pelo ano que a gente está celebrando, ele tem que saber se é par ou se é ímpar. 2023, 2024, 2025. Aí, se é ano par, a primeira leitura é do ano par. E se for ano ímpar, a primeira leitura é do ano ímpar, tanto a leitura com o salmo. Geralmente, essas leituras são do Antigo Testamento. E o evangelho é o evangelho do ano litúrgico. No domingo, a primeira leitura é do Antigo Testamento. O salmo geralmente confirma a primeira leitura, porque a primeira leitura confirma o evangelho. Por isso que, na hora de fazer a reflexão da palavra, deve começar pelo evangelho, porque o evangelho é que deu luz para a primeira leitura, que está ligado, e deu luz para o salmo. Geralmente, a segunda leitura, que é do Novo Testamento, não tem ligação com o evangelho. É como se fosse mais uma catequese. Às vezes ela às vezes casa, mas no geral às vezes ela não casa. Mas é importante perceber que todas elas estão ligadas, a primeira leitura e o salmo do domingo, ligada com o evangelho. E aí a igreja, com sua sabedoria, ela botou assim: os anos para ser celebrado no ano litúrgico. Ano A, ano B e ano C. No ano A, leia o Evangelho de Mateus. No ano A, o ano A é o Evangelho de São Mateus. No ano B, o Evangelho de São Marcos. E no ano C, o Evangelho de São Lucas. Para nós já estamos no ano novo ou não? Estamos ou não? Já começamos um ano litúrgico na igreja? Sim ou não? Sim. Sim. Então, nós já estamos com a leitura do novo ciclo. No nosso caso aqui, nós já estamos considerando o ciclo de 2024. Vocês sabem quais são as leituras que vão começar agora? De qual é o evangelho? É ano A, ano B ou ano C? Sabem? É no B, né? Ano B. E ano B, qual é o evangelho que eu disse? Marcos. Exatamente.
Então, nós vamos começar agora o Evangelho de Marcos durante todo o ano B. Então, é importante vocês saberem disso, viu? E se alguém perguntar para vocês no domingo as leituras, vocês têm que já, quem gosta da liturgia diária, todo dia tem que saber, de preferência, qual é o Evangelho, qual está sendo a leitura, e no domingo saber de tudo isso. Por isso que é importante a pastoral da liturgia que o Jordão falou na semana passada. E o povo sacerdotal. Quem celebra a Eucaristia é a comunidade eclesial, o povo de Deus reunido em assembleia, diz a Sacrosanto Concílio. Isso foi feito na reforma litúrgica. A fundamentação. Pelo batismo, nos tornamos povo sacerdotal, participantes dos sacerdotes de Cristo. A gente diz que pelo batismo nós temos a missão profética, régia e sacerdotal. E como sacerdotal, a comunidade é que celebra a Eucaristia. O padre faz o quê? Na missa, ele é o quê? O Preside a missa, ele é o presidente. ele é o presidente. Aí, no caso da celebração da palavra com o diácono, com o ministro, ele também são o presidente da celebração da palavra. Na apostila de vocês, vou deixar vocês com essa tarefa, de vocês lerem o ponto 1, missa parte por parte, o 1.1, como fica na celebração da palavra. Se vocês estão com a apostila na mão de vocês, logo no começo, logo no começo da apostila, ela tem a missa parte por parte, e aí ela vai dar os ritos iniciais, as duas liturgias da palavra e da Eucaristia, o rito da comunhão e os ritos finais. Então, a missa tem quantas liturgias? Quantas liturgias? Está bem aqui, gente. Dá para ver. Tem liturgia da palavra e liturgia eucarística. Tem quantos ritos? 3. 2, liturgia e 3 ritos. Quais são os 3 ritos? Ritos iniciais, o rito de introdução, rito da comunhão, 5.3.4, e os ritos finais, o rito de conclusão. Então, vocês vão ler tudo isso na apostila de vocês. 5.3 é a Eucaristia, a missa, os ritos de introdução, que é os ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, comunhão, rito de conclusão, origem. Vou deixar a tarefa para vocês. Vão ler o 5.3.7 sobre a instituição da Eucaristia, quando começou. Depois vão ler sobre 5.3.8, as duas mesas. Quais são as duas mesas? Mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Por isso, quando o padre começa a missa, ele deveria começar a missa não no altar do sacrifício, mas ele deveria começar a missa lá no ambão, porque ele começa a partir da mesa da palavra, ali que é o lugar dele começar a celebração. Um negócio que a gente já está acostumado do padre começar a missa lá mesmo do altar, lá da cadeira do presidente. Por isso que a gente diz que a cadeira do presidente, que só quem tem cátedra é o Papa e o Bispo. E o Papa é o Bispo de Roma. Mas aquela cadeira do presidente. Se o presidente é o padre, ele senta. Se o presidente é o diácono, ele senta. Se o presidente é o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia, ele senta. 5.3.10, significados. E aí, um dos significados de Eucaristia é a ação de graças. Outro significado é memorial, fazer memória. Mas essa memória aqui é muito mais do que uma lembrança, muito mais do que uma recordação. É um memorial, é muito profundo. Depois, 5.3.2, Eucaristia é sacrifício. No ponto 3, Eucaristia é assembleia. Sem assembleia não tem Eucaristia. Mas o padre pode celebrar sozinho? Pode, numa situação dele estar doente, dele ter chegado de uma viagem e não ter celebrado 2, 3 dias, então ele celebra na sua casa, dele ter tido alguma dificuldade, então não tem nenhuma dificuldade. No ponto 14, Eucaristia é refeição. Por isso a gente comunga da Eucaristia, do pão e do vinho, consagrado naquela missa. Eucaristia é comunhão, assim como refeição. Eucaristia é compromisso social. Por que é compromisso social? Porque lá é espaço para anunciar o evangelho, mas também para denunciar aquilo que está de errado. Por isso que existem as pastorais, e todas as pastorais deveriam celebrar a Eucaristia. Deveria ter na missa um dia para cada pastoral, não tem como é na liturgia de vocês,
mas todas as pastorais deveriam ter um dia para assumir a liturgia. A missa não é a da pastoral, a missa é a do ano litúrgico, só que é assumida por pastoral A, pastoral B, só que tem gente que confunde, pastoral familiar assumir a missa e bota todos os cantos ligados à família, tem nada a ver. Os cantos são os cantos litúrgicos do templo, apenas a equipe de celebração está sendo a pastoral familiar, orientada pela equipe de liturgia, que é a pastoral litúrgica. E Eucaristia, no ponto 17, é gratuidade. E aí a gente vê que Jesus entrega por si só, por vontade própria, ele celebrando a tia judaica, ele acrescenta: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Fazei isto em memória de mim. Eu vou mandar para vocês também mais duas material, a missa parte por parte e missa parte por parte, para vocês lerem. É muita coisa, mas é importante vocês lerem. Agora, é importante, para participar bem da missa, eu gostaria que cada pessoa pudesse ler um número desse. Uma pessoa lê o número 1, para bem participar da missa. Quem lê o número 1? Alguém lê o Paulo, número 1? eu não consigo visualizar daqui no Não? celular. Quem consegue? Aumenta no celular, que dá de ler. Saia de casa com reta intenção. Número 2. Chegar 10 minutos Encontre-se com antes. Deus na celebração. Isso. Número 2, quem lê? Chegue com 10 minutos de antecedência. Antes, né? 10 minutos antes. Isso. Número 3, Use Usar roupas roupas adequadas ao lugar sagrado. o mistério de Deus. de Deus é quem deve aparecer. número 4, Tenha postura corporal adequada ao lugar sagrado. Respeitar o ambiente. número 5, Desligue os aparelhos eletrônicos. Momento de encontrar-se com Deus. número 6, Coloque-se em silêncio e oração pessoal. Respeito aos outros em oração. número 7, Participe de forma consciente, ativa e frutuosa. Coopere com a ação de Deus. e o número 8, Saia da igreja com fé renovada, esperança. Comunique a alegria de Cristo com as pessoas. Aí São João Maria Vianney diz uma frase, é o padroeiro dos padres, ele diz assim: se conhecêssemos o valor da Santa Missa, nós morreríamos de alegria. Desses 8 itens que foram lidos, algum deles acontece na comunidade de vocês? Ou é difícil acontecer? Tem alguma dessas coisas aí que vocês fazem? Tem alguma novidade? Eu acho que na nossa comunidade aqui, o mais difícil de todos é o silêncio. Gente, a igreja daqui parece uma feira do mercado público, quando é os domingos. E é porque tem as placas dentro da igreja, né, pedindo silêncio, mas é como se não existisse. Acho que é um dos itens mais difíceis de se cumprir aqui na nossa paróquia, é o item 6. Em algumas igrejas, sabe o que eles Popular. fazem? Em alguns lugares eles fazem assim. Se tem o texto dos homens e o texto das mulheres, elas vão rezar o texto. Depois que se reza o texto, bota uma mantra bem suave, alguém no violão fica tocando bem suavemente, até a missa começar. Quando a missa vai começar, começa com uma mantra. Quando começa a mantra, todo mundo, experimenta na igreja, já sabe que a missa vai começar, já fica de pé. Já fica de pé e dali a missa já continua. Começou a missa com a mantra. O que mais que acontece no nosso dia a dia, desses 8 pontos? Muita gente também chega atrasado, né? Às vezes já chega na hora do evangelho, tá? E a gente vê que aquela pessoa, mesmo chegando atrasada, talvez porque não tenha tanto conhecimento,
aí vai também para a comunhão. Não sei bem se é certo, mas eu acho que seria viável que chegasse, como diz, 10 minutos de antecedência, porque quando a gente chega, a gente fica ali, né, contrito com Deus, meditando, esperando, rezando, entregando seus problemas, intercedendo ali pelaquela celebração. É assim, eu acredito que seja assim, mas na nossa comunidade acontece muito isso, e quando às vezes chega, ainda é com aquela conversa paralela, né, cumprimentando um e outro. Acontece Quem, muito. quem chega na missa na hora do ato penitencial, na hora do glória, pode comungar? Sim, Pode. Mas se ele chegou sim, depois pode. das leituras, ele pode? Não, depois Não da sei. leitura, ele já passou muito momento, ele já perdeu o ato penitencial, já perdeu o louvor e não participou da liturgia da palavra. Então não teria mais sentido ele participar da comunhão. Não é que está se excluindo, mas se ele se achar que está preparado, claro, como se diz, cada um vê o seu coração, mas na realidade, se ele chegou no ato penitencial, não teria nenhum problema, se ele chegou no momento do louvor, e se ele chegou e se adequou à celebração, entrou no clima. Agora, se ele chegou, foi batendo papo, conversando, nem deu atenção, e foi para a fila da comunhão, tem algo de errado por aí, né? E alguém tem que chamar a pessoa e conversar. Ou pelo menos dizer para o padre, ó, fulano, toda semana faz essa mesma coisa. E ver o que o padre vai orientar essa pessoa. O que mais que a gente podia comentar? Do uso do Questão de celular roubo. também. As pessoas não desligam o celular e fica tocando no meio da celebração. Isso já aconteceu várias vezes aqui na nossa paróquia. Tem alguns lugares que eles pedem, assim como nos encontros, que se você está numa formação, igual como a gente vai viajar no avião, bota no modo avião. Então, tem alguns lugares que eles já pedem que as pessoas desliguem ou coloquem no modo avião. Então, quando eu chego, eu já sei que eu tenho que colocar. Quem vai viajar de avião, que já viajou, sabe que lá é obrigatório. Então, já tem a plaquinha, coloca no modo avião. Então, a mesma coisa também na celebração, né? Mas tem gente que não está nem aí. Tem gente que ainda fica tirando fotos e mais fotos. E ainda tem deles que ainda vai atender ainda o celular, quando toca o celular, acredita? Mais alguma coisa? Não. Ô, Paulo, Diga. eu queria falar o seguinte. Às vezes eu estou com meu celular porque eu tenho, né, tem as leituras, mas na hora que termina eu desligo o celular, Nesse entendeu? sentido, sim, ajuda. Agora eu pergunto para vocês. A gente, por exemplo, eu tenho umas leituras da semana e do domingo. É aconselhável no celular eu acompanhar só a primeira leitura no domingo e a segunda, ou a primeira, a segunda e o evangelho? A primeira, a segunda, o evangelho e também como é que se diz? Salmo. Todas as leituras. No meu, eu tenho realidade, todas as leituras. Na realidade, na hora do evangelho, a gente não deveria. Na hora do evangelho, a gente deveria procurar escutar o evangelho. Se vocês observarem o padre, na hora do evangelho, o diácono vai proclamar, ele se vira para o diácono para escutar. Se a gente tem o evangelho, se a gente está com o celular que tem a leitura, a gente acompanha a primeira, o salmo e a segunda. Se for na semana, acompanha a primeira e o salmo. Na hora do evangelho, eu boto lá o celular para escutar. Desliga, tá certo. Não, concordo contigo. Viu? Que é para a gente escutar o evangelho. Eu já tive uma às formação em que, nessa formação, foi aqui mesmo. Não é correto a gente estar acompanhando pela liturgia nem as leituras e nem o evangelho. O salmo, sim, porque o salmo, o refrão é da Assembleia, né? Só as estrofes que são do salmista. Mas, na verdade, o correto nessa formação que foi passado para a gente era nós lermos em casa, aprendermos as leituras, refletir sobre elas. E quando a gente chegar na missa, que ouvir, quando ele começar, o leitor começar a leitura do livro de Efésios,
Então, a gente já sabe o que ele vai falar lá no primeiro parágrafo. De fato, de fato. E não é correto isso. A gente É. acompanha, mas não é correto. De Na fato, formação que eu tive, viu? não, você está certo. De fato, se a gente for levar a consideração mesmo, a orientação é, nós vamos para escutar a palavra de Deus. Então, por isso que aqueles folhetos não é indicado ter folheto. Você vai escutar. Só que tem lugares que usam folheto, das Paulinas, da Paulo, aí todo mundo tem lá as leituras, tá tudo. Aí acompanha tudo. Tem gente que leva, no celular, tem gente que leva em algumas Bíblias, teve uma Bíblia no tempo que depois a TNBB mandou até retirar, quando não autorizou mais, mas tinha nas Bíblias a oração eucarística. E aí, eu gosto da ideia de levar a Bíblia para a igreja. Eu estou simpático, mesmo sabendo que lá é para escutar. Mas se a gente não tem gosto pela palavra, vai ter quando e aonde. Claro que o correto é como a nossa irmã disse mesmo, é ir para escutar. Por isso que, se vocês preparam a liturgia na segunda ou na terça, lá você já fez a experiência com a palavra. Quando você chega no domingo, você já teve uma certa vivência. Agora, quem não fez, nem escutou nada, quando chega na igreja, fica perdido. Muito perdida. Por isso que muitas igrejas adotam aquele folheto litúrgico que o pessoal chama de jornal. Na realidade, o nome não é jornal. Jornal é aquele que a gente compra que tem notícia. Aquele lá é folheto litúrgico. Eu, particularmente, não sou muito a favor do folheto litúrgico, não. E também eu não sou muito amante da liturgia diária, me desculpem, viu? Eu prefiro comprar mesmo um missal e acompanhar tudo pelo missal cotidiano e o missal dominical. É um pouco mais caro, mas você está com toda a riqueza ali do ano todo. Do ano todo. Mas o que você disse é verdadeiro, viu? É verdadeiro. A gente abre essa exceção assim no sentido de que, como o próprio Papa orientou, ele sugeriu que as pessoas botassem a Bíblia no celular, colocassem as leituras no celular. A gente deveria, de fato, já em casa, quem tem a leitura, já em casa, fazer essa leitura antecipada, pessoal, para na igreja escutar a palavra de Deus. Você está certa, viu? Quem disse isso não estava errado, não. Mais alguma coisa? E o sétimo, gente, o sétimo é o principal, que está, inclusive, no documento da igreja, que a gente já apresentou para vocês. A participação na missa, ela tem que ser de forma consciente, ativa e frutuosa. Consciente, ou seja, não é o meu inconsciente que está funcionando, é a minha consciência. Eu estou consciente. Tem que ser ativo, ou seja, eu tenho que participar com gesto, com canto, na hora do salmo responder, na hora das preces responder, na hora da oração eucarística que tem as respostas, eu saber das respostas, e frutuosa, ou seja, toda missa que eu participo tem que ter frutos novos na minha vida. Eu não posso entrar do jeito e sair do mesmo jeito. Eu tenho que entrar de um jeito e sair de forma, digamos assim, renovada, dando os frutos, digamos assim, transformados e transformada. Por isso que diz, sair da igreja com fé renovada, com esperança. E aí, para terminar, tem duas frases bonitas, acho que foram vocês que botaram nos grupos, e eu peguei essas frases. Não sei se foi o Diácono que botou no grupo, essa do Papa, e uma outra, alguém colocou essa de Santo Afonso. Não, Santo Afonso não, São Pio X. Dá para ler? Conseguem ler? Para meditar. Quem lê é do Papa Francisco. A Eucaristia é o corpo de Cristo. A Eucaristia é o sangue de Cristo. Aí ele fecha dizendo, a Eucaristia... A Eucaristia é o coração de Cristo. Pois é. Se a missão é o coração da igreja pulsando, a Eucaristia é o coração de Cristo. A missão é o coração da igreja. E a Eucaristia é o coração de Cristo. Eu costumo dizer isso. Que a igreja ela tem dois corações. O coração de Cristo na Eucaristia e o coração da missão que nos leva a fazer a missão em cada dia, na nossa pastoral, no dia a dia, na nossa comunidade. A outra frase de São Pio X, alguém consegue ler?
Tem dois corações. Primeira missão. A devoção à Eucaristia. A A devoção à devoção à Eucaristia. Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça, é a mais suave, pois suave é o Senhor. E eu diria mais do que devoção, é adoração mesmo. A Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções e a mais importante de todas as adorações. É mais importante a festa do Corpo Cristo, a procissão do Corpo Cristo, ou a festa do padroeiro? Qual é mais importante? Corpus Christi. Corpus Christi, a gente não deveria ter vergonha de sair na missa, na procissão do corpo e sangue de Cristo. A procissão do santo é importante? É o padroeiro. Mas a procissão mais importante é a procissão do corpo e sangue de Cristo. Corpo de Cristo. E aí tem as referências de onde a gente tirou essas coisas. A teologia litúrgica, o documento chamado Sacrosanto Concílio, Celebrar para Viver, da Ione Bush, o Mistério Celebrado, Memória e Compromisso. Inclusive, a gente fez a história litúrgica com ele, Catecismo da Igreja Católica e Sinais do Mistério de Cristo. E assim nós terminamos esse nosso curso de Ministro Extraordinário da Eucaristia, com as aulas teóricas, e vocês terão agora 5 encontros, ou 5 aulas, ou 5 oficinas, não sei como é que vocês vão se organizar, para terem as aulas práticas. E aí vocês vão ter nas aulas práticas uma aula sobre a distribuição da comunhão, como é que se procede a distribuição da comunhão na missa, na celebração da palavra e na casa do doente, como é que se faz a questão do viático para a comunhão aos doentes, às visitas aos enfermos. O que é o viático? É onde eu coloco a teca. A teca, ela é colocada dentro de uma bolsinha. Essa bolsinha é o viático. Geralmente a gente coloca ela no pescoço, ou pode ser uma outra bolsinha, mas aquela bolsa só é para mim botar a Eucaristia. Não pode ser a bolsa que eu uso para todo dia, para carregar as coisas, não. A de eu carregar a Eucaristia é própria. Eu faço, preparo uma bolsinha, preparo o viático e lá eu coloco, dependendo do tamanho da minha teca, eu coloco a teca no viático. Na igreja antiga, eles botavam tipo um cordão, e botavam no pescoço e levava a Eucaristia no próprio corpo. Vocês vão ter também uma orientação prática sobre o ritual para a comunhão fora da missa, e fora da missa é a Eucaristia já consagrada, aquela que está no sacrário, que foi consagrada na missa, e que nós chamamos de reserva eucarística. É ali, daquela que está no sacrário, que é distribuída a comunhão na celebração da palavra, que a gente chama Rito da Comunhão fora da missa, que inclusive eu mostrei o livro para vocês. E depois vocês vão ver o cerimonial para o mandato dos ministros. Ou seja, vocês já vão ver como é que vai ser a missa de vocês, e sendo que na missa vocês vão receber a veste, vai ter a vestição de vocês. Geralmente, em alguns lugares, eles colocam um padrinho ou uma madrinha de padrinho de um ministério, que leva você, e lá na hora ele ajuda a fazer a vestição. Lá também é abençoada a teca que você vai usar. É orientado que cada ministro tenha também o seu sanguíneo e o seu corporal. Na realidade, mais o corporal do que o sanguíneo. O sanguíneo é mais usado na missa. Mas, de repente, é bom o ministro ter o conjunto, porque, de repente, está num lugar que o padre esqueceu. E aí o ministro tem o corporal e o sanguíneo e salva o padre. Porque, às vezes, a pessoa tira para lavar e esqueceu de botar de volta na mala do padre. O padre chega na comunidade, está só o cálice e as hóstias com a patena, e cadê o sanguíneo e o corporal? E aí, se o ministro tem, eu gosto de orientar que todo ministro tenha, mas ele, no geral, vai usar o corporal. E eu já até disse para a coordenadora, se caso vocês quiserem fazer o pedido
da Teca comigo, a gente pode depois ver essa questão da Teca. E também depois ela vai ver com o padre se vocês vão querer o certificado do curso. O curso vai ser considerado as aulas práticas com as aulas teóricas. Agora eu quero fazer o convite para o curso bíblico e quero também dizer que eu estou facilitando para vocês uma aula grátis do curso bíblico. Deixa eu botar link para vocês. E aí, se vocês toparem, eu queria oferecer uma primeira aula grátis na próxima semana. E aí, nessa primeira aula, a gente ia fazer introdução à Sagrada Escritura. Se vocês viram na apostila de vocês, lá no finalzinho dela, tem muita coisa sobre Bíblia, que não vai dar tempo a gente estudar. Mas, se vocês toparem, a gente poderia fazer, na próxima semana, esse encontro sobre Bíblia. Talvez não vai dar tempo de estudar tudo que está lá, mas a gente daria uma introdução. E quem quisesse, no ano que vem, fazer o curso bíblico vai ser online, uma vez por semana, talvez na quinta-feira, ou uma vez por mês, vai depender das pessoas, e as pessoas têm que fazer a inscrição. Vai ter um valor simbólico, eu aconselharia vocês fazerem. E aí eu estava propondo, viu, coordenadora, para na outra quinta-feira a gente fazer essa aula brinde. O que você diz, Maria, para o final? Pode ser sim, agora eu já não vou poder participar na quinta-feira, porque eu tenho um compromisso agendado já há um mês. E aí A gente foi poderia mudado fazer também, a gente poderia fazer na quarta, ou na terça, ou na quarta, poderia, para você participar. Se caso der para outra data, para mim seria. Agora, no dia 14, não vai ser possível participar. A gente poderia fazer no dia 13, na quarta-feira, ou a gente poderia fazer no dia 12, na terça-feira? Na terça. Na terça, né? Pronto. Eu acho que a terça seria melhor para mim também. Pronto. Sim. É bom que antes de começar a novena do Natal, a gente faria no dia 12 essa aula extra, e aí a gente dá por encerrado a parte teórica do curso. Agora eu gostaria de ouvir o que vocês aprenderam durante esses dias desses encontros. Nós temos ainda meia hora, né, Afonso? Agora é a hora de tirar a prova dos 9. O que vocês aprenderam? O que vocês dizem que valeu a pena esse curso online? Eu sei que no começo foi difícil para entrar nesse negócio de aplicativo. Também, para mim, eu tive que aprender tudo isso no tempo da pandemia. E antes de acostumado só presencial. Eu não andava nem fazendo coisa online. Aprendi tanto que hoje minha consultoria, a maioria das coisas que eu faço é online. Uma parte online e outra parte presencial. Aí eu queria agora ouvir vocês. Como é que vocês avaliam esse curso? O que vocês aprenderam? Se conseguiram aprender muita coisa? Digam aí. Quero ouvir vocês agora. Na verdade, para mim foi bom, foi ótimo, foi gratificante, não deixa de a gente aprender um pouco, mas é aquilo que você acabou de dizer, a pandemia foi quem fez com que a gente mudasse algumas coisas, né? Eu, particularmente, gosto muito da aula presencial, eu não sou muito fã de aulas online, eu consigo mais pegar, capturar, aprender e entender mais em aulas presencial, mas foi ótimo, deu para aproveitar muita coisa. Obrigado, Sérgio. Eu gostei, foi ótimo, aprendi muito, só tenho que agradecer, Paula, você, porque foi ótimo, aprendi muitas coisas. E meu grande abraço a todos para você, e continue com uma pessoa muito inteligente. Muito obrigado, dona Frei. E vocês também estão inteligentes, viu? Tem mais? Olha, a dona Antônia de Fátima está sendo uma heroína. Ela está no hospital e conseguiu acompanhar a aula completa. Eita! Quer dizer uma palavrinha, dona Antônia? Ok, vou falar uma palavra. Obrigada, Paulo. Aprendi muito.
No início foi difícil, acho que não só para mim, como para várias pessoas, né? Até a gente ir se habituando, né? Mas eu tenho só que agradecer, aprendi muito, muito. Eu acho assim, o tempo eu achei que foi pouco, porque são muitas mensagens, e a gente tem que estar, né, por dentro de tudo. Mas eu estou aqui com minha apostila, eu leio, eu pergunto, entendeu? Mas muitíssimo obrigada, viu? Graças a Deus não faltei uma aula, você viu aí, né? Por isso que eu disse que a senhora foi a heroína. Terminou o último dia no hospital, mas terminou. E, de fato, foi muitas informações, aí eu reconheço, muitas informações. Mas como vocês têm a apostila, vão lendo, relendo, vão riscando. Quando não entender, pergunta para alguém que sabe mais, pergunta para o padre, pergunta para o diácono. Viu? Dona Maria Deuselina, diga alguma coisa para nós do seu coração. Aprendeu? Eu, é, eu só tenho mesmo que agradecer, assim, eu perdi algumas aulas, mas senti muito assim, falei para o sinal, queria saber se eu podia voltar para continuar, perguntei para o padre, ele disse, eu vou falar com a coordenação, porque você é uma pessoa que explica muito bem, aprendi bastante, ainda tem muito que aprender, sabe por quê? Porque nossa igreja ela é rica, sabe? Ela é muito rica de informação, e quem quer aprender, é fácil, gente, é só se dedicar, é estudar, assim como nós estamos fazendo, um grupo que permaneceu até o final, né, desse curso, no dia de hoje. Tem mais para frente que a gente também vai se dedicar. Que ninguém desista, porque a nossa igreja está precisando. Você é uma pessoa excelente para explicar, muito paciente, as aulas não são cansativas. Então, só gratidão. Muito obrigada, muito obrigada. Alma, a gente é daquele professor que dentro do quadro, que quando o menino qualizava, a gente brigava com os meninos. Aqui não foi preciso, né? O nosso quadro foi um quadro, como é que se diz, interativo, e eu não estava pertinho para saber quem estava vendo ou não, quem estava prestando atenção. Mas eu também aprendi bastante com vocês. Para mim foi ótimo. Foi assim, claro que o presencial, ninguém tira o valor do presencial, né? É, verdade. Alcirema, quem que tem algo para nos dizer? É assim, Paulo, eu gostei muito, né, desses encontros. No início, tinha assim, mesmo eu sendo catequista, eu percebi que eu tenho que estudar mais, né, essa parte da liturgia, porque é muito importante, é fundamental para a nossa vida, né, já faço um trabalho de pastoral, e só me enriqueceu, assim, os conhecimentos. A gente nunca sabe tudo e a gente tem que estar sempre renovando os conhecimentos para a gente, para nosso crescimento mesmo espiritual, para nosso crescimento social, enfim. Foi muito bom, eu gostei, eu até comprei o ofício, as apostilhas estão aqui para me dedicar melhor, para me aprender mais, né? Porque é enriquecedor. E é como a Deusa falou, as aulas foram muito boas, né? Então, eu só ganhei, entendeu? É como o Célio diz, é assim, online, a gente tem, assim, um pouco de dificuldade, porque devido a gente não querer se expressar, porque às vezes a gente não tem aquele conhecimento, né, para a gente fazer aquela análise, enfim, são coisas que no dia a dia a gente vai aprendendo. Então, eu só tenho que agradecer a você e esse vínculo que a gente criou também, né? Todas as quinta-feiras aqui reunidos foi muito bom. Eu gostei, só mesmo agradecer a você e a igreja, né, ao nosso padre, assim, por ter indicado. Às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Porque a gente vai servir a Cristo, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado especial. Tem que estar mesmo bem focado. Inclusive a minha colega Sônia, eu sou aqui da vereda, né? E ela só tem a ministra. Ela disse, eita, agora você vai
vai ser minha colega para a gente sair na comunidade, né? Fazer as visitas. Então, só tenho que aprender mais, né? O importante é isso. A gente se dedicar mais e servir com amor, com alegria, porque com humildade, né? Que a gente tem que ser humilde nessa missão. Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, eu acho. Muito É a bem. minha palavra. E Obrigado. muito obrigada, viu? E Obrigado, Alcirene. isso, né? Curso E eu, bíblico, isso. para a gente também me Eu aprofundar gostaria mais que ainda. Tá, ok. Eu gostaria que a gente encerrasse, mas antes de a gente encerrar, eu queria ainda ouvir duas pessoas. O Afonso, que foi o nosso suporte durante toda vez lá, apenas no dia que ele foi para o hospital, mas quando ele saía, ele deixava alguém. Não sei se o Afonso está por aí, gostaria de ouvi-lo. E também queria que eu ouvisse uma palavrinha de conclusão da nossa coordenadora, né, da Maria Francinalva. Aí depois a gente pode fazer a oração de conclusão, a oração do ministro. Pode ser? Sei que já são 9h30, mas hoje é o último dia, né? Isso mesmo, o tempo está liberado hoje, Paulo. Estou aqui, sim, mais agraciada ainda por ouvir os testemunhos de vocês, observando a cada palavra, a cada dedicação de vocês feito a este encontro que aqui se encerra. É gratificante tudo isso. Como algumas pessoas falaram da liturgia. A liturgia é riquíssima, a nossa liturgia. Então, é só nos dedicarmos mesmo e fazer acontecer. Então, desde o princípio deste encontro, foi dia 14 de setembro, né, se eu não me engano, essa motivação de cada um de vocês. Eu fiquei surpreendido a princípio, porque, como eu conheço de modo geral a comunidade de Santo Antônio, eu não esperava a princípio o número de pessoas. Quando eu me deparei com a quantidade de pessoas de Barão de Grajaú, dedicando ali online, participando, querendo participar de um curso de ministro, eu fiquei radiante assim com a situação, porque eu realmente, sou sincero em dizer, não esperava. E daí estamos concluindo hoje, vou resumir mais ou menos isso. Com essa força de vocês, gente no hospital, assistindo, participando. Eu passei por uma cirurgia Afonso, só tremenda. um minutinho, Afonso. Se eu sair, é porque o meu celular descarregou. Então, tire uma foto antes do Tudo célula bem, tudo bem. descarregar. Antes do célula descarregar. E assim, isso nos mostra o que nós temos que fazer a cada dia. Então, como eu estava comentando, passei por esse procedimento, muito pesado, mas estou aqui, graças a Deus, estou saindo já dessa situação de recuperação. Já estou voltando à igreja, aos meus momentos, às minhas atividades, fazendo acontecer, se Deus quiser. Ao Paulo, meu muito obrigado, Paulo. Grande amigo, grande professor, um cara que entende, um homem que realmente se dedica, faz com que a gente possa entender da melhor forma possível. Então, assim, é só gratidão mesmo por todos os seus ensinamentos. E a cada um de vocês, a qual eu já conheço, o meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Afonso. Então, vamos ouvir a coordenadora, né? Eu digo o seguinte, que a coordenadora com o padre foram corajosos e audaciosos, porque enfrentar com mais de quase um mês ou mais de um mês, com pessoas de uma certa idade, fazer curso online, eles, padre e a coordenadora também foi firme. Vamos ouvi-la agora, né? Depois ela pede a oração final, tá bom? A coordenadora fala e já passa para a oração final. Para mim foi um desafio muito grande, como você falou aí de início. Eu não tenho muita familiaridade com
com a internet. Então, foi um aprendizado. Eu já não digo nem na pandemia, foi agora mesmo esse desafio que o padre me propôs. Para mim, foi um grande desafio. Eu falei para ele assim que ele tinha muita coragem de confiar a mim esse trabalho. Mas, enfim, o que importa é que está dando certo, né? Eu também tem uma coisa que eu quero lembrar, que ele, sempre que a gente conversa, eu e o padre Dailton, ele sempre lembra, ó, Francisco, você sempre lembre lá nas aulas, no curso, que nem todas essas pessoas que estão fazendo esse curso vão, né, fazer investidura. Tem alguns que estão só como ouvinte, né, por algumas situações. Mas por ser pessoas de comunidades, de pastorais, que assumem as comunidades, que desenvolvem um papel de dedicação, então ele achou por bem lançar o convite e essas pessoas aceitaram. Justamente por isso, por conta desse aprendizado que passa para cada um de nós. O conhecimento nunca é demais para a gente, não tem idade. No curso mesmo de teologia tem o seu Benedito, que tem mais de 70 anos de idade. Eu gosto de me inspirar muito em seu Benedito, assim, para mim é a minha inspiração. Quando eu estou desanimado, o celular endoidou novamente. Eu falei, meu Deus. Agora Estamos eu te vou ter que ouvindo. sair. Estamos Estão te ouvindo? ouvindo. Eu não vou poder desligar o microfone, porque agora escureceu tudo. Ah, Mas como eu falei no início, né, foi um desafio, mas algumas aulas nem consegui participar todas, por dificuldade mesmo dentro de casa, que o padre conhece, sabe a minha dificuldade, o meu problema. Mas, enfim, Deus mostrou o meio para tudo. E para mim também foram ricos momentos, encontro de conhecimento. Por mais que eu ainda esteja estudando, mas nem sempre dá tempo a gente saber de tudo, porque como é online, né, o tempo é resumido. Mas para mim foi gratificante. Conhecer o Paulo, ele já esteve aqui, mas foi uma visita muito rápida. E conhecer ele, ficar com ele, esses encontros, tudo, é como se fosse presenciais para mim, sabe? Essa familiaridade que a gente teve, né? Ele comigo, eu com ele, enfim, nós aqui todos. Eu só tenho mesmo a agradecer a Deus. Não, eu tenho dificuldade de me expressar também, tenho medo. Então, eu tenho que perder esse medo de me expressar, de falar. Como a Serena falou, às vezes a gente fica um pouco acanhado. Mas, para mim, eu só tenho mesmo a agradecer, viu? Ao padre, ao Paulo, a Deus, por me encorajar a enfrentar esse desafio. Para mim foi muito bom. E o Paulo não vai sair daqui aí do nosso meio do grupo enquanto não chegar a nossa investidura. Enquanto não passar, você vai continuar aqui com a gente, viu? Ou então até quando você quiser, vai continuar a tá bom. permanecer aqui com a Muito gente, bem. Tá, tá bom? obrigado. Tá, obrigado pela confiança. A conclusão final, né, irmã? Eu quero só concluir, falar sobre os nossos encontros presenciais. Eu conversei com o padre, com um dos diáconos, que achei por bem a gente deixar passar esse recesso de Natal, Ano Novo, mas com tudo que disse assim, hoje é 2 de janeiro, nós já vamos nos reunir para marcar os encontros presenciais, viu? Porque agora a gente está muito atarefado. Então, passando essas datas aí, eu já comunico a vocês, que qualquer momento eu já entro no grupo avisando as datas dos encontros presenciais. E é isso. Pois vamos encerrar, né? Quem que faz a oração final? É a Josélia, e eu não vou poder desligar meu microfone porque eu não estou vendo nada aqui. Sou eu. Pode Josélia. começar? Sim, Já sim, pode. Certo. Senhor, a Igreja me confiou o ministério extraordinário da Eucaristia. Constituiu-me servidor da comunidade em assembleia litúrgica, que compartilha a mesa fraternal da comunhão, na consolação dos enfermos, anciãos e impedidos, para que se fortaleçam com o pão da vida. Eu sei, Senhor,
que é, em primeiro lugar, um serviço. Porém, intimamente, o descubro como uma honra. Por meu intermédio e através de minhas mãos, faço possível a comum união de meus irmãos contigo, no sacramento do teu corpo e do teu sangue. Por isso, Senhor, te consagro meus lábios que te anunciam, minhas mãos que te entregam, te consagro meu ser, meu corpo e meu coração, para ser tua testemunha leal. Não quero, Senhor, que minha vida seja um obstáculo entre meus irmãos e teu mistério. Quero ser uma ponte, quero ser como duas mãos estendidas. Peço tua ajuda, de modo que eu seja um cristão de verdade, um cristão ansioso de tua palavra, uma pessoa de oração e de reflexão, um contemplativo de teus mistérios, um celebrante feliz de teus sacramentos e um servidor humilde de todos os meus irmãos. Que quando eu disser o corpo de Cristo, eu desapareça e vejam teu rosto. Amém. Amém. Boa noite. Tirem